Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje a gente vai bater um papo, gente, com um dos artistas brasileiros mais completos da atualidade. Ele é apresentador de televisão, ventríloco, ator, repórter e humorista, além de ser um dos pouquíssimos artistas brasileiros que possuem carreira internacional. Hoje ele vai falar sobre a sua carreira, sobre como construir uma carreira internacional e vai dar dicas que podemos utilizar nas nossas vidas e muito mais coisas. Gente, ninguém menos que meu amigo Warley Santana. Aê, Albertoni, cara, obrigado, viu, pelo convite, obrigado demais, tô feliz de estar aqui e vamos falar sobre a vida, cara, tô feliz. Eu acho que, cara, gostei dessa apresentação aí, Você negócio viu, é, cara. Suei pra escrever isso. Cara, é bom demais, carreira internacional, tenho, até que tem. Depois eu te mando, aí você atualiza seu currículo. Obrigado, É bom, obrigado, muito... manda pra gente, porque é melhor que o meu release, cara. É verdade. Muito bom. Gente, olha só, ao final do programa, se você tiver ficado com alguma dica é ótimo, você que erra as palavras. Às vezes é dúvida, né? Às vezes é dúvida a palavra, né? Se você tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar por e-mail scancast@scansource.com que a gente entra em contato com vocês. Muito bem, não vamos enrolar mais, que a gente tem muita coisa para falar aqui. Warley, de onde você veio, cara? O que você estudou? Quais foram os seus primeiros passos profissionais? Cara, eu vim de um vilarejo, né? Muito famoso, norte-americano, que se chama Greenhouse, mais conhecido como Casa Verde. Mas eu desde muito pequeno comecei a ouvir um filme, vi que era uma língua estranha e falei, mãe, quero aprender essa língua. Porque em casa a gente nunca teve essa de estudar, meu pai, idiomas, né? Meu pai nunca estudou, não falava, minha mãe também não, meus irmãos também não. Mas foi uma sacada que eu falei, putz, eu quero aprender, eu tinha 9 anos, né? Então foi uma curiosidade, mais a curiosidade. Não tava pensando, vou usar isso para trabalho, não vou nada. Mas eu falei, cara, quero aprender a falar com esses alienígenas que aparecem na TV. E aí ela... tá bom, quer ir num curso de inglês, a gente te matricula e tal, e aí não parei mais, comecei com 9 anos a estudar inglês, e foi o que me ajudou depois, né? Falando de carreira, de empreendedorismo, eu acho que o marco inicial foi essa... Aprender um idioma novo. Aprender um com idioma 9 novo. anos de idade, você já estava se jogando essa. Caraca, muito bem. E quais foram os seus primeiros passos profissionais, cara? Seus primeiros trabalhos? Cara, a casa caiu, a empresa do meu pai faliu, e a minha namorada engravidou. Nós engravidamos, né? Uhum. E aí aos 17 anos, ia ser pai. E aí o que me ajudou? Essa sacada de ter estudado inglês sem parar desde os 9 anos até os 17. E aí eu falei, cara, vou dar aula de inglês. E comecei a dar aula de inglês, fiz testes e tal, comecei a dar aula de inglês. E também adorei, comecei a viajar como intérprete também. E me mergulhei, eu sou muito intenso, né? Que eu falo, não, que é isso, blá. Eu fui e comecei a dar aula de inglês nas escolas do CNA, depois no Senac, daí no CELEP, várias, né? E aí eu me convidaram para ser coordenador pedagógico aos 19 anos. E eu fui coordenador, nem tinha... Gostei tanto disso que eu falei, cara, é isso que eu quero. Enquanto eu comecei comecei a dar aula de inglês, comecei o curso de espanhol para depois dar aula de espanhol, porque eu já vi, é isso que eu quero fazer. Tem um caminho aí. E aí comecei a fazer espanhol ao mesmo tempo que eu dava aula de inglês, depois comecei a dar aula de espanhol também. E aí pirei nisso e fui fazer faculdade de tradutor e intérprete, e aí comecei a dar aula de português para estrangeiro também. Daí eu falei, cara, é isso que eu adoro, gosto muito, e é isso que eu quero fazer. Então, minha primeira experiência foi ser professor de inglês, e me joguei, comecei a dar aula em empresas, e foi bacana, cara. Gente, ó, acompanha a história desse cara, vocês vão ver onde que ele chegou. Isso que eu acho maravilhoso. E você hoje está estudando japonês também, né? Tô estudando japonês, cara. Isso é muito doido. Bem que Yoshimasu. Porque, cara, a gente foi fazer um show no Japão, com o Luiz França, e aí eu fui lá fazer, a gente fez show para brasileiros no Japão, mas eu pirei e falei, cara, como eu já tenho a experiência de ter feito, eu vou te contar com mais calma, o show nos Estados Unidos em inglês para os americanos, falei, eu quero fazer no Japão em japonês, é o meu desafio de vida. Eu tô nesse desafio já faz 5 anos, que eu tô
estudando e tô pensando como que eu vou fazer. E ontem, olha como a vida é, cara. Ontem eu fiz um jantar com uma querida amiga lá do Japão, e a gente falou disso. Olha que legal, cara. Olha como a vida é. E agora eu tô falando. Então a gente tá marcando as datas para começar uma turnê japonesa em japonês para os japoneses, que é um desafio que eu me coloquei e eu acho difícil, mas não é impossível, cara. Isso que eu acho que é. Tô pirando nisso. Isso é muito legal. Mas o problema também, quando a gente fala de um outro idioma, é a cultura que vem inserida dentro desse idioma, né? Como que você constrói uma piada Exato, em japonês, porque eu não quero fazer a piada que eu faço aqui. Qual que é a piada que o japonês ri? Então a gente tem que falar com o japonês, com o humorista japonês, entender quem é esse público, do que eles riem, né? O que eles fazem, o que eles comem. E aí, a partir disso, então esse é o desafio de achar um texto para um público-alvo. E aí eu falei, putz, é isso. E ontem à noite, eu tô empolgado porque tá fresco na cabeça todo esse papo sobre quem são esses japoneses, o que eles querem, né? Que legal, cara. E aí eu quero, a partir do ano que vem, começar a fazer uma turnezinha pelo Japão, fazendo show pros japoneses, não esquecendo da nossa comunidade, que é enorme lá, brasileira, fazer show também lá, mas aí já com o nosso... Já tá lá, né? já. Mas a intenção é essa, cara. Muito legal. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Porque, assim, eu sou artista comediante também, você sabe, mas como eu já tô trabalhando aqui há bastante tempo com a ScanSource, então eu já vou fazendo conexões com esse mundo mais corporativo. E só o que você falou até agora, olha isso, gente. O cara teve dificuldade, mas ele conseguiu encontrar o que ele tinha de... O que eu tenho? Cara, eu sei falar inglês, vou usar isso. O cara pegou o que ele tinha, se reconstruiu, e aí como ele vai criando uma carreira... estudando o público e pensando, isso tudo é estratégia, é saber o que você tem, cara, isso é muito legal. E também acho que a resiliência, saber que você vai errar pra caramba, que não é negócio, porque falando assim, né, a gente fala aqui, a gente vai falar, sei lá, por 2 horas, 1 hora, e parece fácil, né, parece um negócio, fácil, e é legal que a gente fale a real, que não é, né, assim, e aí é claro, todo mundo sabe, todo mundo tem dificuldade, mas dá para passar, dá pra gente fazer, e os nãos agora pode virar um sim maior depois, né, eu não sou o Cortella, não sou o Karnal, não sou esses caras, mas um modus operandi de pensar na vida que é que eu acho que faz a diferença, mais do que, né, de como você encara o não, de como você encara a dificuldade, de como você encara a maior dificuldade que você passa naquele momento e como você vai passar por ela, o que você vai fazer, como que você... Eu acho que o lance, né, que dizem... o que vale não é o que fazem com você, mas como você reage ao que fazem com você, né, cara? é a grande sacada da vida, na minha opinião, assim. E eu não tô aqui como sábio, não tô aqui como um cara Sofredor, que né? sofre e que pensa assim, acho que é essa sacada, né? Porque a gente vai passar por isso, né, cara? Não, e alguém vai fazer sacanagem, ou alguém vai dar uma mancada com você, não sei o quê, mas aí depende muito mais de como isso bate em você do que o que realmente a pessoa fez ou vai fazer, sabe? É verdade. E você foi o 8º elemento do CQC. Exatamente, cara. Foi legal. O CQC foi uma virada de chave na sua carreira? Total, cara, porque eu pensava que eu era ator sério. Ah, é? Eu fazia, né, estudava no Grupo Tapa, fazia peças mais sérias, assim, pelo menos eu achava que sim, e sempre, até nos curtas-metragens, todo esse pessoal me colocava num lado mais cômico, mais E bobo. você não entendia o que estava acontecendo. Eu falei, eu mirei no Paulo Altran, Acertou no Didi cheguei no Mocó. Rassum, no Didi Mocó, mas no Dedé Santana. E aí eu fui entendendo isso, foi rolando, e olha que engraçado, olha, Alberto, olha o que aconteceu, cara. Pelo fato de falar inglês, me chamaram para fazer um curta em inglês. Uhum. Aí fiz o curta em inglês. A produção desse curta foi trabalhar num longa em inglês, com a Paola Oliveira, não sei o que, o Rinha. Aí tá, a gente precisa de atores que falam inglês. Me chamaram. E aí, pro elenco principal, né? Que legal. Aí eu fui lá, fiz. Por conta desse filme em inglês, eu vou chegar lá. Eu fui convidado para fazer uma peça que eu fiz um canadense, que era a peça dirigida e escrita pela Mara Carvalho, que era casada com o Marco Luque na época. E aí ela me convidou para a peça dela. E a peça foi uma delícia de fazer. Eu fiz um canadense, é só olhar para mim, você percebe. Cara, nossa. Aí foi muito legal a peça. O diretor, Diego Barredo, assistiu a peça e me convidou para o CQC.
cara. Ou seja, eu entrei no CQC porque eu falava inglês. Olha isso. Olha que louco. Porque aos isso. 9 anos de idade você quis aprender a falar inglês. Sim, e porque... Então, e eu comecei a fazer teatro porque eu estressei de fazer tradução de tecnologia, que era muita coisa que eu fazia de TI. Traduzia muito né, matéria de TI, da Telecom, da Newsweek, da Business Week, foi várias Telecom Negócios, várias revistas que eu traduzia, e CRN também. E aí eu traduzia, vertia para o inglês o que a gente escrevia aqui. Então, passava para Reuters, e aí ia para 70 países e tal. Era um negócio bem legal, mas era estressante. E para desestressar, eu comecei a fazer teatro. Como válvula de escape. Como válvula de escape. E aí, eu tinha 2 meses de teatro, eu peguei o meu primeiro comercial. E aí eu falei, cara, o cachê que eu ganhei no comercial... era equivalente a uns 3 meses de tradução. Falei, calma aí, cara. Peraí. É esse, só que eu me iludi, obviamente, né? Eu achei que agora, vixe, a fama chegou, mas não era nada disso. Mas foi assim que eu falei, nossa, e aí começaram a rolar, e aí comecei a me dedicar a fazer, por exemplo, muito curta-metragem, de graça, para entender, para aprender, para fazer o networking também. Então, já existia uma estratégia que eu só consigo entendê-la mesmo agora. Olhando para trás. Olhando para trás. Porque olhando e analisando como a gente já está meio traçando uma estratégia de uma forma até inconsciente. Sim. E aí... E isso é muito legal, né? Porque às vezes a gente tem... Todo mundo sofre, todo mundo não, mas 90% das pessoas sofrem de crise de ansiedade, e eu tô nessa aí. E aí você começa a ver uma carreira, e é isso, você olha o CEO, o diretor, você vê o cara ganhando um Oscar, você fala, meu, é isso. Só que, cara, o caminho que tem o cara percorreu. E é desencanar, né? É um passo de cada vez. Eu acho legal ter as referências, né? Como a gente tem, né? Steve Jobs e, sei lá, Ed Catmull, sei lá, tem uns caras aí que você fala, né, fundadores da Pixar, não sei quem, né, nossa, mas a gente não vê o que o cara passou. Então, assim, um exemplo muito interessante da semana passada, a gente teve uma discussão num projeto e o cara era muito mala. Certo. Mas muito mala, muito, sabe? Uma mala de uma forma que é negativa para ele próprio também, principalmente, e também para o projeto. Aí você fala, cara, por que você tá assim e tal? Vocês estão falando isso porque vocês não viram, que vocês não sabem o quanto era difícil trabalhar com Steve Jobs. Entendeu? As pessoas pegam as referências erradas. A parte errada da referência certa, né? Eu tô dizendo. Não que ele também é minha referência, mas não é por isso que ele era um cara difícil de lidar, né? Dizem as pessoas, né? E aí ele aí o cara quer ser difícil. Então, também tem isso, né? Da percepção. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. É maravilhoso, cara. Então quer dizer que eu tenho que ser ruim. Eu tenho que ser mala, tenho que ser difícil, porque o Steve Jobs era. Muito bom. Mas fala um pouquinho mais do seu quadro em foco no CQC, cara. A gente vai falar muito sobre a carreira dele e outras coisas. Cara, o Enfoco foi sem ser piegas, foi um presentaço, foi uma delícia, foi um negócio... O original do quadro do assessor de imagem existiu na Argentina, só que na Argentina ele foi muito curto, e ele não tinha a pegada que nós fizemos, a gente deu uma tropicalizada, que é o lance do público-alvo mesmo, porque na Argentina, o que o cara fazia? Ele fazia todos os políticos repetirem a mesma frase, era essa a piada deles, porque é um outro tipo de humor, que é o que a gente estava falando do Japão e sei lá, de outra cultura. Aqui, os caras me deram no meu colo e falaram assim, faz como você quiser. Que legal, cara. Isso é maravilhoso, cara. Isso não tem preço, ao mesmo tempo é amedrontador, né? Que assim, você fala assim, faço. E vamos aí. E aí, a gente... Para quem não conhece o quadro, era um quadro que a gente deixava a câmera ligada, e aí a gente ajudava os políticos, né, enganava falando que eu era um assessor de imagem, que eu ia ajudar e mostrar, só que a gente mostrava o off e o on, eles não sabiam que estava gravando tudo, e eles faziam tudo que eu falava para eles fazerem, né, então era e políticos conhecidos, né, assim, uma galera... Você pegou uns caras, assim, do primeiro escalão, do primeiro escalão, e os que podiam, porque era ano de eleição, então teve uns que eu não pude,
né? Eu não pude pegar o Maluf, a Marta, uma galera não pude, mas o resto. E o que é legal também, eu tô falando hoje ainda em fase de polarização que a gente está vivendo. A gente pegou de todo o espectro político. Então, a gente pegou desde a direita até a esquerda, sem ver partido, Pegava sem ver todo bandeira, mundo, né? sem... vamos aí, ó. Tá, então, o que é muito legal, porque aí a gente estava satirizando a figura do político, que ela deve... A gente tem que ter essa liberdade para satirizar, né? Seja para qual lado for, eu acho que para todos, na minha opinião. Sim. Mas, assim, então a gente fez... A gente chegava no gabinete, falava que ia ajudar o cara e falava a frase que ele tinha que falar, e frases esdrúxulas, você lembra? No baralho da vida, encontrei apenas uma dama. Faz agora. Eu sou político, vai. Eu sou candidato a presidente. Como que era? Aí você tá me entrevistando. Estamos aqui com o Alberto Viçoso, ele é... Aí, ó, corta. Aí eu falava corta, só que o câmera não cortava. Aí eu falava, Alberto, você... Mostra que você gosta mais da família, você foi pai agora, sim. Fala que a família é a célula máter da sociedade, tá bom? Ok, vamos lá? Gravando. Alberto, me fala uma frase sobre família, me fala sobre família. Tem uma muito boa. A família é a célula máter da sociedade. E era isso que eu fazia com eles, cara. E mostrava no óculos, né? Eu lembro, era maravilhoso. E era aquele humor de dor na barriga, né? E você não ria? Não. Que desespero, cara. Mas é porque eu tava ali, cara, focado. E é difícil eu focar, você sabe. Mas assim, ali eu tava focado. Falei, cara, se eu errar aqui... E o mais bizarro do quadro, uma parte que eu mais gosto, é no final que eu falava que a câmera era de alta sensibilidade, e aí eles tinham que ficar paradinho. E aí ficaram, Fleury, todo mundo, 100% dos entrevistados acreditava numa história bizarra. E é aquela situação, mas isso para mim foi um negócio muito legal, cara. Foi um negócio... quando me convidaram, eu topei, fiquei empolgado, e eu deixava rolar no improviso mesmo as gravações, e deram muita liberdade. Mas como eram os argentinos que editavam, tinha piadinha que não entrava. Por exemplo, as minhas piadas de trocadilho, talvez tenha sido bom, não entraram porque eles não entendiam. Total. Como teve uma vez, umas coisinha besta, assim, por exemplo, tava falando com o Fleury e a gente falou uma palavra junto. E ele tava com uma gravata verde, falou, pega no verde, e eu coloquei. E eles não entenderam, falei, o que é isso? Você pôs a mão na gravata, sabe? Você pôs a mão na gravata do Fleury. Mas os besterol, o mais legal ficou, assim, eu acho. A essência ficou, a essência ficou, e foi legal. E você fez em 2008, né? Foi no auge do CQC. Foi, né? foi. Que depois rolou uma decadência antes de acabar. Sim, quando eu saí. Aí foi a derrocada, dizem. Que legal, cara. Mas que não, legal, mas o programa, depois que eu saí, fez muito sucesso. Aí chegou no ponto, quando foi a entrada da Mônica, a Mônica entrou no meu lugar, né? Ainda subiu ainda um pouco, eu acho. É que mudou muito, né? No começo era porrada, as coisas era né, assim, confronto direto e tal, e depois que foi o que a galera amou, né? Exatamente. E depois os repórteres começaram a virar meio que celebres, assim, né? Uma coisa meio assim. E aí, então, ficou aquela, agora eu quero dar entrevista pro CQC pra ver se eu pego eles e tal. Mas no começo não era assim. No começo era porrada mesmo, era difícil. Até porque os caras não conheciam no Congresso, vocês, exato. Né? Foi um negócio... Cara, que legal isso. Muito, muito legal. Vamos falar, tem muita coisa na sua carreira que eu quero falar. E você gravou muito comercial também. Mais de 200, cara. A gente tava fazendo as contas, mais de 200 comerciais. Quais foram os comerciais assim, que mais te marcaram? Ai, cara, eu acho que um da Brahma, pode falar marca? Pode. Pode. Então, tchau, produção faz já, beleza. O primeiro da Ambev mundial, né, foi para 30, 40 países, que eu gravei com o Ronaldo, Fenômeno, quando ele jogava no Real Madrid. Nossa, ele não. Então eu fui para lá, e eu também, cara. E aí eu fui... O Ronaldo lembra disso até hoje. Lembra, ele falou que foi o melhor comercial que ele gravou. Aí a gente foi para lá, para Espanha, para Madrid, gravamos lá numa arena de touro, foi maravilhoso, cara. E aí foi legal porque eu fiz lá, gravei por uma semana o comercial, não sei se você lembra que ele driblava um touro, foi em 2006, acho. E aí a gente gravou e ele estava jogando no Real, e depois ele convidou para ir ver o jogo. Puta, maravilhoso. Mas assim, gravamos, eu voltei pro Brasil,
Aí eu gravei uma participação na novela Os Ricos Também Choram. Só que aí eu tava cabeludo, assim, naquela época eu tinha cabelo. E gravei com o Ronaldo. Na volta, eu tinha que gravar uma novela de época, aí tinha que cortar o cabelo. E eu falei pra produção do comercial, falei, gente, eu vou gravar uma participação aqui na novela, né, do SBT e tem que cortar o cabelo. Eles falaram, não, pode cortar, beleza. Cortei. Cara, no dia seguinte falaram, a gente vai ter que voltar pra Espanha que faltou cena. Vocês falaram que podia? Ah, falamos, mas agora, daí me mandaram na Nilta Cabeleireiros, ali na Augusta, e me colocaram os pendientes, né? Como chama isso? Mega Hair. Mega Hair. Me colocaram Mega Hair. E dói pra caceta, não sabia que era. Mas foi, e aí a gente voltou pra Espanha e gravou, mas eu fiquei com o cabelão aqui, depois cortaram, viram na gravação. Tipo, arrumou, né? O Valderrama. O Valderrama. Imagina o cara colocando e falando, eu acho. Então, um pouco demais. É isso. Mas foi então esse foi legal demais, acho que. E o que mais teve mídia foi eu acho que o da Friboi também, que eu era. Que você fez com o Zezé de Camargo e Luciano, Sim. Vitor e Léo e o Luan Santana. Você não fez também com o Tony Ramos? Então, o Tony me substituiu como garoto propaganda da Friboi. Falaram, queremos um baixinho, parecido, peludo, mais barato. Chamaram o Tony. Mais barato. Aí ele não parou mais, aí ele foi. E aí, mas eu fiz as primeiras campanhas da Friboi. Foi muito forte, que tinha os bonequinhos deles, lembra? Eu lembro, cara. Foi muito forte. Foi muito mesmo. forte. Acho que quase 200 milhões de mídia. De reais, cara. É muito dinheiro. Cara. É muito dinheiro. Carne não tinha marca, né? A gente não falava, não existia isso. Ah, foi a partir daí que começou isso? Começou, daí que vem, e a Swift é do próprio grupo deles, né, e tal, mas assim, você não falava, né, eu vou comprar uma picanha né, tinha base, tinha, né, a gente sempre falou mas nunca foi tão forte, assim, para todo o público. Então, a partir dessa campanha, e eles sabiam disso, eles falaram, agora a carne vai ter marca, que antes não tinha. Essa tem procedência, mas não tinha, cara. Caramba, que louco. Cara, então, é historicamente interessante, né? Quando a gente começou a dar nome para carne. E você gravou com muita gente famosa, muita gente muito conhecida, né? E você tem um trabalho muito legal como repórter, né? Depois do CQC, você também fez o Muito Show. Muito Show, é para parecer multishow. Para parecer multishow. E falando rápido atrapalha. Não, que era o Morning Show, que veio acho que da Jovem Pan, foi para a Rede TV. Uhum. E aí, depois passou pra tarde e não fazia sentido chamar Morning. Os caras colocaram muito. Muito show. Você fazia o Repórter Maluco. Eu adoro isso. Cara, fala. Não, e você sabe por que Repórter Maluco? Por quê? Então, isso é muito uma questão. Eu fui conversar com o Denis, incrível, maravilhoso, que é o diretor. Eu falei, Denis, cara, o Zé Luiz também que apresentava. Falei, gente, eu tenho uma dificuldade um pouco grande de saber o nome dessas pessoas que eu estou entrevistando. Um pouco grande é muito bom. Com todo o respeito, não é assim, não, pelo amor de Deus, com respeito mesmo. E eu fiquei assim, falei, gente, por isso que me incomodou. Porque se eu não tivesse nenhum respeito, eu não sei quem são. Tem gente que fala, essas subcelebridades, ou sei lá o quê. Falei, gente, eu não sei o nome, né? Eu não tenho visto o BBB, eu tenho essa dificuldade. Foi uma coisa que eu abri o coração, falei, gente, eu não estou acompanhando, não sei quem são essas pessoas que eu estou entrevistando. E eles falaram, não, então tá, Repórter Maluco, você não sabe nada. Isso é maravilhoso. Foi maravilhoso, porque daí, porque isso depois de dar um fora master, que eu entrevistei uma morena linda, uma modelo brasileira, e eu falei assim, gente, tô aqui com ela, incrível, e eu tinha certeza que era ela. Falei, com ela, a Alessandra Ambrosio. E ela fez assim, e eu vi que ela riu nervoso, que ela entendeu como piada. E aí ficou esperando você falar o nome dela. Eu falei, cara, não é a Alessandra Ambrosio. Se não é a Alessandra Ambrosio, é a Daniela Saraiva.
Aí eu falei, Saraíba dela. Ah, tá. Achei que... Então, assim, essa situação me deixou, sabe, essa coisa. E ó, eu não tô falando de subcelebridade, não tô falando disso, que eu tô falando de pessoas muito famosas, mas eu tenho essa dificuldade de nome, que eu falo, putz, e agora? Então, por isso que virou o Repórter Maluco, que foi uma sacada boa, porque daí eu fiquei muito mais à vontade. Falei, salvou, né? Se eu não sei. Todo né? personagem. Todo personagem, é. Daí foi. Entrevistei uma galera muito legal. Cara, muito legal. Você entrevistou o Terry Crews. Caraca. Essa das Branquelas mim... e de Todo Mundo Odeia o Chris. Ele é maravilhoso. Cara, não sei se você lembra de uma história da Andressa Urach, que ela teve um negócio na perna, o hidrogel. Sim. Então, foi por isso que eu entrevistei o Terry Crews. Tan, tan, tan. Como assim, cara? Cara, era pra ela era a repórter do programa. Ela estava escalada para entrevistar o Terry. Ela teve um problema na perna, e aí naquele dia ela sentiu muitas dores, foi a partir daquele dia que ela começou a reclamar e foi para o hospital. E aí, aí o Denis falou, cara, então o Arlen me ligou coisa de meia hora, porque ele queria muito que ela fosse, e cara, coisa de meia hora antes do Terry Crews. E aí, quando ele falou, olha, você vai substituir a Andressa, você vai entrevistar o Terry Crews. Eu falei, quem? Caraca! Nossa! E aí, por uma coincidência, eu estava gravando um merchanzinho na própria Rede TV, então eu já estava lá. Então, os caras colocaram a minha roupa de Július e eu fui. Você se vestiu de Július. De Július. E foi assim, uma experiência... Cara, as coisas não acontecem por acaso, né? Aquela coisa do... ter se preparado para aquele momento, em algum momento que você não sabe onde vai dar, né? A gente tá falando de empreendedorismo, de carreira e de tecnologia, né? Mas rolou, e eu falei, cara, vamos embora. Só que aí não devo tempo de fazer uma pauta tal, mas os meninos ajudaram, né? E eles falaram, faz isso, né? O Gueré, quem que tava no roteiro, Julião? Foi o Dani Pinheiro, foi o Daniel Pinheiro que fez essa pauta, falou, cara, ele e o Gueré, pô, faz isso, Arlen, fala aí, no telefone, o motorista da Rede TV me levando. Você a caminho. Eu a caminho, falei, cara, vamos embora e tal. Terry Crews, cara, demais. E, cara, não só foi maravilhosa essa entrevista, como eu acho que foi a mais legal da minha carreira. Eu adoro essa entrevista, porque pelo contexto. E é claro, né? Ainda bem que a Andressa ficou bem depois e tal, né? Também seria muito. Pô, ela morreu. Ela ficou muito mal. Eu fui cobrir ela depois lá fiquei na porta do hospital lá em Porto Alegre, entrei ao vivo na programação para falar, dei boletim e tudo. Mas e aí, cara, Terry Crews foi um cara maravilhoso, um cara super simples, que eu acho que ele ensina muito, é um cara famoso mundialmente, né? E é um cara disposto, é um cara... A gente usou, não sei quanto tempo, foram 10 minutos de entrevista, o Bruto entrou no ar. Foi tudo, cara. Tá foi tudo legal. Completo, tá, né? não tá? Tá. E é muito legal. É muito legal. E ele tá muito assim. E eu me senti assim, tô em casa, acabou a entrevista, a gente parou de gravar, ele falou assim: precisa de mais, cara? Vocês acham que deu certo? Fiz bem e tal, sabe? Sabe aquela coisa? Eu falei, cara, é o Terry Crews, cara. O Terry. ele. O Terry além de ser um cara engraçadíssimo, é um ser humano que está ali disposto a te ajudar no seu trabalho. Ele não precisa disso, né? Ou precisa, né? É um outro assunto, né? Mas assim, a mulher dele esperando ali sentada, bonitinha, a gente falando um monte de besteira e ele ali. E depois, só para assim, esse pacote dessa entrevista em específico, ela foi eleita entre as principais entrevistas da história da Rede TV. Que legal, Eu fiquei sabendo disso, sabe como? Sabe, você tem o Google Alert que aparece? Aí apareceu que ia ter um especial de 20 anos da Rede TV, 25 anos, 20 anos tem a Rede TV, das principais entrevistas, e tava lá meu nome, eu falei, nossa, e aí eu assisti o programa, e aí teve essa matéria, reprisaram, e aí nossa, fiquei muito feliz, cara, muito, muito, assim. Que legal. Vocês podem assistir, joga o Arlen Santana no YouTube, e tem muita coisa muito legal, vocês precisam ver. E é engraçado, que história engraçada, né, assim, meia hora. Foi um negócio muito louco, cara. Foi um negócio muito louco. Mas tá preparado para você nem saber para quê, mas a gente tem que estar, eu acho que dessa história de estar preparado sem saber para quê, eu acho que eu tenho algumas histórias que rolaram, principalmente uma outra que para mim
é a mais marcante, que eu fiquei mais nervoso, e eu não tô falando do show do Alice in Chains ainda, né, assim, Nossa, que isso é maravilhoso, mas a gente chega lá também. mas foi assim, um amigão, Cadu Cortez, ele faleceu agora, mas ele era repórter, né, esportivo, e ele estava cobrindo a Copa Davis, em Orlando, acho, sei lá. Aí ele falou, Warley, não vai dar para eu pegar um job, te indiquei. Só falou isso, e eu tô na correria aqui porque eu tô cobrindo a Copa Davis, eu tava na Copa assistindo, sei lá. Aí naquele momento que ele mandou mensagem, aí eu falei, beleza, ó, vai entrar em contato um cara do Chile. Eu, legal, vai ser alguma coisa de tradução de espanhol para ajudar e tal. Falei, tô dentro, cara. Eu falei, já falei então que você tá dentro, beleza. O cara me liga e fala, Warley, manhã. Isso é muito bom. Amanhã tem jogo, e aí a gente quer você de repórter. Eu falei, não, oi? Cara, amanhã tem jogo e a gente quer você de repórter. Amanhã tem jogo no Pacaembu, vai ter um campeonato de seleções de futebol feminino. E são as e vai ter um torneio e a gente quer você de repórter de campo. Que legal, né? Legal, cara. Em espanhol, ao vivo, pro Chile. Pra Chilevisión, que é a maior, né, do Chile, é a Globo de lá. Cara, eu tiro o Marcos. Mijou nas calças. Cara, eu não sei, nem chegou nesse ponto. Falei, cara, eu não tenho noção do que tá acontecendo. Mas eu falei sim. Falei, vamos. E aí o negócio de estar preparado. E aí a gente chegou lá, e aí tinha Brasil e Argentina, e era um torneio de 4 seleções, era Brasil, Argentina, Chile e Costa Rica. E aí o primeiro jogo era Brasil e Argentina. Eu achei que eu ia cobrir Brasil e Argentina. E eu me preparei para o Brasil e Argentina. Só que eu ia cobrir Chile e Costa Rica, que eu não tinha visto nada, nem o nome dos jogadores, nada, que era na sequência, para o Chile ao vivo. Meu Deus, cara. 10 minutos antes do jogo, dá pau na transmissão e eu não consigo ouvir o locutor. Aí, olha o que acontece, cara. Além de falar... Para pensar, é uma língua estrangeira, é ao vivo, é para TV, e fora todos os jargões, eu liguei pro Dollins para me ajudar em jargões de futebol, essas coisas, cara, como que fala, por exemplo, tempo regulamentar, como que fala o tempo extra, por exemplo, que é propina, eles falam propina. Do minuto de propina e tal. Sabe, umas coisas assim, eu falei, cara, eu não tenho o nome das jogadoras, onde elas jogam, toda aquela ficha, eu tive que pegar ali na hora, e começou a chover também, e deu pau. Então, o que aconteceu? O cara da produção, atrás do nosso câmera, recebia o WhatsApp da produção de lá, do que o locutor estava falando, e o que eu tinha que falar. Ele falou, Warley, você vai entrar agora para falar. Porque o meu microfone estava aberto, mas eu não tinha o áudio deles. E aí, o que você vai falar, cara, do jogo? Você vai analisar um jogo em espanhol, ao vivo, sem escutar o cara que tá falando com você. Foi bizarro, de maravilhoso, e de nervoso, e de... Sí, amigo, o juego está muy bueno, es que... Não tem que falar. A pelota está rolando hacia a direita, pelota, hacia o balão, sabe, o vocabulário, como que eles falam no Chile, então essa coisa, né? Cara, imagina, aí no final do primeiro tempo, é aquela invasão no campo, e você vai falando mas aí eu tava mais em casa, né, pela experiência de CQC, de muito show e tal, mas mesmo assim, e ela fez o gol, o primeiro gol do primeiro tempo foi nos 2 minutos de acréscimo. Eu falei, com 2 de propina, hiciste el gol, que bueno, não? E aí ela falou assim, sim, por supuesto e tal. E no meio tempo, enquanto tava rolando, eu não tava ouvindo o cara, eu tava estudando os times das jogadoras, a história delas e tal. E a goleira, que chama Cristina Endler, ela foi eleita melhor do mundo várias vezes, e ela joga no PSG, do time do Neymar. Aí eu falei, cara, isso eu não vou esquecer. E aí falei, nossa, a larqueira de PSG aqui, jogando no Brasil, e aí, rapaz, foi, e os caras gostaram no final. Então, assim, é muito uma coisa de se jogar. E depois teve outro jogo no domingo, mas eu já estava mais preparado, que foi a final, Brasil e Chile, que o Chile foi campeão. Pela primeira vez ganhou do Brasil. Nossa, e você estava cobrindo, então lá no Chile virou celebridade. Exato.
E aí virou meme também, porque no jogo Brasil-Argentina, o Brasil goleou a Argentina e eu tava atrás do gol. Ah, você comemorava. E saiu na Globo.com, mas virou um meme no Chile, né? Que os caras falam, Arley, não se pode, né? Porque ficar comemorando o gol, né? Repórter, não sabia. Maravilhoso, você virou meme lá. E eu tenho esse vídeo, eu te mando. Ah, que legal, quero ver. Então essa história de ficar nervoso e de encarar, cara, é um negócio muito louco, né? Você pensar como as coisas acontecem, de estar preparado, de você ter já se preparado. Quando eu comecei a estudar espanhol, eu não imaginei que eu ia fazer isso, né? A gente só sabe que a gente tem que se preparar. Pra alguma Então, coisa. por isso que eu estudar, eu levo com muito afinco, assim. E não trago esse peso de, não, eu tenho que ser muito... Não, você não parar de estudar e de ser curioso e de começar, né, se for pensar numa forma de viver e dando dica e pensando num retorno em algum momento, você está preparado para isso, é incrível, assim. Cara, que E demais. essa experiência foi maravilhosa e foi difícil e foi a maior audiência porque é a Globo de lá, então foi assim, 32 pontos, uma coisa bizarra, assim. Né? Você fez mais coisa depois no Chile, não fez? Fiz para Colômbia, fiz esse programa do caramba, como Canta Comigo. Sim. Eu fui jurado em espanhol. É por isso que me chamam de Arley aleatório, né? Eu fui jurado, sim, fui jurado do Canta Comigo versão espanhola. Versão colombiana. E aí você ficou lá um tempo gravando? Não, a gente gravou aqui. Aqui? Por isso, sim, gravamos aqui. A galera veio toda de lá e eu fui convidado para ser um dos jurados. Que legal, cara. E aí, alguns outros atores, por exemplo, aquela menina que putz, esqueci o nome dela agora, cara, mas é que ela é jurada também no SBT, ela é gringa. Esqueci o nome dela, cara. Mas ela tava lá também. Aqui pra produção. Bom, não sei. E ela fez o Ídolos, fez alguns outros programas. Cara, ela também ela fala, não é nem brasileira, ela é russa, mas ela fala espanhol perfeito, fala português perfeito, e ela tava lá também como jurada. Putz, e é isso que é legal, porque as oportunidades te procuram. Então, eu sou, assim, sem polêmica, mas eu sou muito passivo, cara, muito. Tudo, a gente chegou à conclusão que 98,7% do que eu fiz foi indicação. Que legal, cara. Tudo. Então, isso é muito louco, né? Porque é um negócio que eu me assusto. Eu falo, então eu não vou atrás das minhas coisas. Talvez não. Ou vou de uma outra forma, né? E vai rolando. Tipo, o seu trabalho se vende, né? Isso é muito legal. Mas é uma coisa que, assim, às vezes você se assusta. Fala, cara, e se não se vender mais? Eu também tenho insegurança. Não é que não, o cara do Chile vai me ligar amanhã, né? Você fala assim, cara, e aí? Foge do controle. Então tem que ter equilíbrio. Pois não, pessoal? Lola, meu nick. Lola, meu nick. A Lola. Um beijo pra Lola. Não, você é inesquecível. Seu nome é não. A Lola, aliás, chamar ela aqui é legal, porque ela é bem bacana, cara. Ela tem bastante história. Cara, que legal. Verdade, legal. Boa dica. Ó, já anota aí, hein, Fê? Convidá-la. Já anota aí, hein, Fê? Convidá-la. A Lola, meu nick. Ela é muito incrível. E o Arley, cara, eu vou até mudar um pouco aqui a ordem das perguntas, porque tem uma aqui que eu sei que a gente, vai mergulhar nela. Mas você fez muita participação também em seriado e em filmes também, né, cara? Sim. E a série, cara, Desencontros na Sony, que foi, cara, a gente não esperava, quer dizer, pelo menos eu não esperava, o que acontece, tinha o Paulinho Vilhena, a Ayala, uma galera, o meu par romântico foi a Paola Rodrigues, incrível atriz e tal. Cada episódio, um casal é principal. Que legal. E até teve um lance de audiência depois que falaram e tal, mas isso não vale nada, né? Mas assim, o que eu tô dizendo que foi bacana, porque eu acho que foi o mais visto nosso, segundo, sei lá, o pessoal lá de dentro, mas mas é uma coisa para se comemorar. Mas assim, que foi uma delícia fazer uma comédia romântica e foi, cara, demais. E a Sony, eu acho que ela reprisa até hoje. Passa na Sony, passou no TNT, ficou um tempo no Netflix. No Netflix, acho que ficou, é verdade. E aí, cara, foi uma delícia. Bom demais. Depois, na própria Sony, eu fiz
outro que se chamava, que era dentro do elevador, que era Cabe Mais Um. E era com o tio Sukita. Ah, sei. Maravilhoso, né? E era toda a história se passava dentro de um elevador de uma empresa e as fofocas, as coisas, as trairagens, as coisas, tudo acontece. Maravilhosa essa ideia. Legal, e aí eu tive o prazer, um elenco incrível, mas tinha, né, o tio Sukita e tinha a Marta, que é a voz da Dona Florinda, né? Ela é a dubladora da... Então tem cenas, inclusive eu com os dois, que é muito engraçado. E como você vai, né? Você ouve a Dona Florinda não se conecta nunca, né? E aí o tio Sukita dentro do elevador. A Dona Florinda e o tio Sukita. Cara, mas foi uma experiência maravilhosa, assim, foi um aprendizado, assim, com essa galera, né, muito experiente, muito rodada no bom sentido, assim, de coisas incríveis que eles já fizeram, e tava ali gravando com os caras, foi demais, cara, eu fiz também uma participação numa das séries do Danilo, que foi o Politicamente Incorreto, que eu fiz um repórter do DQC. Que legal. Zoando ele. E foi legal. De série, acho que foram essas, né? Não, a da Hebe também, da Globo. A Hebe eu fiz participações lá. Que legal. Foi legal. Que legal. Pô. A Hebe foi... E aí, contracenei com a própria Andréia, né? Beltrão. Então, assim, dirigido pelo marido dela, né, o Ricardo, foi incrível, cara, uma experiência maravilhosa, assim, né? É que você vai, eu sou muito desligado, assim, Roberto, eu não fico muito pirando nisso, sabe, isso também é legal, né, de fazer o negócio, legal, passou, foi legal, não fico... né? Tem gente que fica vislumbrado, exato, e aí, não, que acha que agora exato, isso até... Por exemplo, o Terry, ter entrevistado ele, me traz um calorzinho bom, cara, que delícia que foi, mas agora quero entrevistei os caras também do X-Men, né, o James McAvoy, que legal. Quem mais? O Patrick Stewart. E aí, sim, também. Pelo Multishow também. Então, assim, é muito legal isso, cara, mas eu quero mais ir pra frente. Vamos lá, quais são as próximas? Né? Depois alguém conta isso num doc, num livro, sei lá, ou no Wikipedia, ou sei lá. Pega os podcasts junto, né? Mas agora é bola pra frente. Isso eu acho que também é uma questão de passou, você quer ser passou, não sei o que passou, passou, e nós estamos aí, cadê a próxima? Estou me preparando para ela, quero entrevistar alguém do Japão em japonês, quem sabe, né? Sei lá. Daqui 5 anos você está aprendendo árabe e vai saber, né? Mas isso é muito legal para a gente pensar também, né? Para as nossas carreiras sempre, né? Tem muita gente que fica pegado a um sucesso do passado, e parece que nunca mais... Não, mas acho que é assim, cara, é pior, não querendo de novo ser o Cortella. Não. Mas assim, a gente se apega ao sucesso dos outros, cara. Olha que viagem. Cara, Vai, a gente se apega ao sucesso dos outros. Ele nos incomoda, a gente baseia a nossa vida no sucesso, no andamento dos outros, mas não sabemos qual que é. Na realidade, eu brinco que é o lance do iceberg, né? Que é uma coisa que até o Júlio Wong, um filósofo famoso, né? Fala do iceberg, que a gente só olha a pontinha, mas não tem noção do que a pessoa passou, do que tá ali embaixo, do como ela tá fazendo aquilo, se ela tá curtindo ou não. Isso não tem, a gente não tem esse controle. Sai, não cara, olha para os seus sucessos passados, só como stepping stones, né, como passagem, como degraus, e não olhe para o sucesso dos outros, porque ele vive outra vida, ele tem outra situação, ele tem outra... Se eu for pensar nisso, cara, a mesma coisa. Agora, você fez CQC, mas olha onde tá o Danilo, onde tá o Marco Luque, onde tá, cara, legal demais, torço por eles, mas eu tenho que trilhar o meu caminho, cara. Se eu ficar nisso como um sapo na luz, aquela coisa de ficar meio sem saber o que fazer, eu não vivo, eu tenho que viver e atrás dos meus sucessos, que podem ser mínimos, que podem ser grandes, que podem ser, mas todos eles são passageiros, mesmo os grandes, mesmo os pequenos. Então, ter essa consciência, eu acho que é a coisa mais importante para qualquer carreira, cara. Porque você olha assim, eu quero ser CEO, mas o CEO tal fez tal coisa, eu não sei o que, eu quero ser gerente de logística. Vai no tatu, o que você precisa para isso?
Se prepara e chega lá, cara. E você não é dono do tempo também. Não adianta, em 1 ano eu tenho... Não, cara. Você pode se preparar para 1 ano chegar lá, ter isso como objetivo, mas assim, ter isso como marca de que isso pode acontecer mudar mais para frente, ou você pode mudar de ideia, você pode mudar de sonho, você não é preso a nada. Isso é muito louco. Isso é muito bom que você está falando, porque eu concordo muito e sempre penso isso. Cara, o caminho do outro nunca vai ser o seu caminho. Nunca. Impossível. É impossível. O cara pode estar sentado do seu lado todos os dias, mas o caminho dele é diferente do seu. Totalmente. E se você ficar olhando o caminho dele, você não faz o seu. Exatamente. É isso, cara. E você tropeça, porque você está olhando para o caminho do outro. E não adianta, né, cara? E você tá no Marighella, cara. Esse filme polêmico que saiu agora, direção cara, eu fiz uma participação. Eu tinha um papel que tinha uma fala, ou 2 falas. Eu adorei, que eu era o piadista do trem. Ah, que maravilha! E os caras me chamaram. Fiquei muito feliz. Na hora, eu acho que o Wagner Moura dirigindo e o seu Jorge ali, cara. Então foi um negócio assim, imagino que para eles, me vendo ali, foi ótimo, incrível. Maravilhoso. Mas assim, uma baita experiência de ver aquilo, cara. A gente pagaria para estar ali, eu tava ali trabalhando, mas o meu papel, ele foi diminuindo, como sempre acontece comigo em alguns longas, assim. Aconteceu isso também num outro, depois já te conto. Mas assim, o que aconteceu? Ele decidiu fazer um plano sequência, onde seria a minha cena. E nesse plano sequência ficou tão lindo, né? Pelo menos eu não vi o filme ainda, esse meia culpa, mas eu não consegui ainda. Mas assim, tanto é que me falaram que o plano sequência abre o filme de tão bonito que ficou. E eu tô nesse plano sequência, não sei se apareço, mas também não importa. Assim, o que eu tô dizendo final, foi né? demais estar ali, aprender, ver cinema acontecendo, ver cena de ação, porque a gente fez num trem em andamento, né? O trem funcionando. E o seu Jorge, aí o Wagner olhando pro seu Jorge, não, cara, quero mais agressivo, quero mais assim, ó, eu vou vir com a câmera aqui e tal. Cara, não tem, é um tesão, cara, putz, é um negócio, você fala assim, cara, tá ali, né, uma grande coisa acontecendo ali, né, e aí você tá ali no meio, eu tava ali, e aí muita gente confunde também, cara, que muita gente acha que a gente tá nesse meio para aparecer, ou para... Cara, eu tô para viver os meus sonhos, que é, por exemplo, isso, de estar no meio de um set de filmagem, e eu não preciso desse refletor para minha cara, saca? Eu gosto de estar ali, de realizar, de fazer parte, isso me dá, e parece demagogia, pode parecer o que for, calma aí, cara, o cara tá... Não, se você é ator, você quer ser famoso, você quer sair na rua, você quer fazer novela na Globo, não é isso, não é isso. Mas é difícil, porque a gente tem que diariamente contar isso para as pessoas. Não que a gente tenha o controle do que elas vão achar disso também, mas o que eu de coração acho é isso que eu tô falando. Então, eu fico em paz com isso. Então, assim, a fama é uma coisa, além de etérea, é uma coisa muito louca, assim, tá na cabeça das pessoas, não tá na minha. Não sei como aquela pessoa me enxerga, então não tenho esse controle, além de ela ser sempre ou passageira, ou enganosa, ou não sei o quê, não é aí que tá o meu foco. Meu foco é em fazer as coisas que eu gosto. Tipo, eu amei fazer, ninguém me viu, eu não fui pro Chile depois para ver qual era a minha fama, depois que eu fiz o negócio, mas ter feito aquilo foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, e eu não tô, né, não quero saber se o pessoal do Chile sabe que se eu chegar lá vai falar, ei, você é o cara, o repórter, não é, mas ter feito, participado disso, é a mesma coisa no cinema, né, tal, o Wagner Moura dirigindo, tal, o seu Jorge passando aqui, errando e falando, não, calma, eu agora vou fazer mais, e você vê a insegurança do cara fazendo, e ele olhou pra mim e falou, é isso aí. Ele foi bem. Cara, e você... Não, mas você... É muito legal ver você falando isso. E você é um dos caras que eu admiro, assim, profissionalmente, que tem uma carreira, na minha opinião, sólida e cara, você é amado no meio artístico, entre os comediantes. Vou aqui, antes de seguir, vou fazer um parênteses. A gente teve um grupo juntos, né? Um grupo de comédia. A gente apresentou... Filha da mãe. A gente apresentou muito tempo juntos, né? Com o Comédia Express. E, cara, o Arlen é um querido no meio dos comediantes. E você me colocou numa situação dessa também, de esteja pronto em 15 minutos. É verdade. Teve uma vez, gente, teve um dia que eu estava em casa, de pijama, de noite. É verdade. Toca meu celular, o Arlen. O que o Arlen quer essa hora? Atendi. Falei, Roberto, o que você tá fazendo aí? Tá tranquilo? Eu falei, tô, o que aconteceu?
Falou, cara, eu tô aqui onde que foi? Na Gazeta. Na Gazeta, eu tô aqui na Gazeta. Eu preciso que você venha aqui me cobrir no programa do Ronivon. Cara, que louco. Você vem, topa, você tem que estar aqui em 20 minutos. Eu falei, não, beleza, eu vou. E aí eu cheguei lá e fui jantar com o Ronivon. Maravilhoso, cara. né? Maravilhoso. Quem que era o outro convidado, você lembra? Cara, eu não me lembro. Eu acho que eu não lembro se Foi você sozinho. Fui eu sozinho. Não, fui eu sozinho com o Ronivon e tinha um cara cozinhando. Então, isso. Tinha maravilhoso. Um cara cozinhando. E só que aí foi muito louco, porque ele tava fazendo uma comida maravilhosa, só que eu tenho alergia a algumas coisas. E eu vi que tinha umas coisas que ele tava colocando ali que eu meio duvidosa, assim, eu falei, eu não posso comer. E tava lindo, eu falei, vou só fingir aqui. Mas aí foi muito legal, porque enquanto isso, ele ia recebendo perguntas do público e ele ia dando o Ronivon, né? Ronivon, Classe, ele é classe. pessoa Ele E aí ele ia dando dicas para as pessoas, né? Uhum. E eu não me lembro agora qual foi a piada que eu fiz, mas eu lembro que uma mulher mandou uma pergunta. Ela tava com uma crise no relacionamento e eu fiz uma piada, era uma piada. Aí o Ronivon fez assim, não, mas... Ele falou assim, porque ele é não, sério. realmente, Ele mas isso aqui... Cara, o Ronivon é um anjo. E eu era um moleque, eu devia ter 19 anos, 20 anos. E aí o Ronivon falando, não é bem assim. E aí e quase que eu fiz, não, Rony, não é, tô brincando. Cara, a produtora dele, na época, a Thaís, trabalhou, depois ela saiu, mas ela trabalhou muitos anos com ele. Ela estava contando outro dia, lá no Ronivon, que ela teve uma discussão com o Ronivon. Uma. Eu falei, cara, sério? Sabe o que foi? Menina, tira o pé da mesa. Foi essa. Foi isso. Então, assim, o cara é um lorde, é um cara maravilhoso, assim, todas as vezes, né, que eu estive lá foi demais. Eu lembro dessa época que eu fiquei assistindo no backstage, ali, eu tava lá. Você tava com problema de contrato, né? Eu tava na Band, e eu não... Foi em 2010, acho. Acho que foi. Eu tava na Band e eu não podia, não tinha autorização para dar entrevista pro Rony, só que quando me ligaram, eu falei, vou, tá bom, nem me lembrei. Aí quando eu cheguei lá, e a primeira pessoa que eu pensei, moleque, cara. Demais, legal, cara. Demais. Que legal, legal lembrar disso. Cara. Não, e foi muito legal, pra mim foi muito legal, pô, moleque, 20 anos, o Arley já, pra mim, pô, até hoje eu admiro muito, então foi muito legal, me senti muito feliz. Mas foi engraçado, porque eu tava lá, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, acho que eu vou falar, fazer uma piada. Ficou nervoso? Fiquei nervoso. Isso é ótimo, cara. Fiquei bom, faz parte. O Rony, de repente eu tava em casa, de pijama, de repente, eu tô jantando com o Ronivon. É maravilhoso isso. Isso não é incrível? Ao vivo, jantando com o Ronivon. Ao vivo ainda. E tem uma audiência muito boa, cara. Tem muito, assim, tinha, né? Acabou o programa, mas assim, tinha uma audiência muito boa, cara. Toda vez que... Cara, as amigas da minha mãe ligaram pra ela, foi uma loucura. O meu celular não tocou uma vez, o da minha mãe ligou. Tocava assim, foi insano. Foi mais legal pra minha mãe do que pra mim. Sim. Mas foi demais, cara. Isso é bom, presente. Muito bom, presentaço. Cara, minha mãe, uma observação, minha mãe, ela sempre acaba caiu nessa. E uma vez eu gravei um comercial com o Thiago Bravanel. Legal, Thiago. E aí no meio a gente tava batendo um papo, e isso foi pro ar. Uhum. Falei, pô, minha mãe é super fã do Silvio, ela te adora também. Ele falou, é mesmo? Liga pra ela. A gente ligou pra minha mãe no Viva Voz e foi pro ar. E aí ele começou a conversar com ela, e pra minha mãe, cara. Que legal. Imagina, a mãe, eu sou o primeiro artista da família. Pros pais você virar artista, não quer dizer nada, né? A minha mãe guarda essas coisas. Claro. Porque ela falava pras amigas, e aí eu falei com o Thiago Bravanel. Mas é isso, cara. Minha mãe até hoje fala, e o Ronaldo? Sei lá, mãe. Ronaldo, sei lá. Sei lá do Ronaldo. Muito bom. Mas, Warley, tem muita coisa que eu quero falar com você. Você é ventríloco, cara. Então. E você é um dos ventrílocos mais respeitados do Brasil. Cara, isso é muito legal. Como que você virou ventríloco, cara? Então, eu saí do CQC, aí depois teve um programa de muito sucesso, Garbo e Elegância, o Formigueiro. Eu fui assistir, fui na plateia. Você foi, eu lembro. Mas aí o Formigueiro não rolou muito, mas pelo menos eu fui convidado para ser um dos bonequinhos, né? Que é a Jura, tinha a Tana, eu era a Jura. O Alan Benatti fazia a Tana, eu fazia a Jura. E aí eu comecei a mexer com boneco, eu me apaixonei perdidamente por essa arte. Eu falei, cara, é muito louco isso aqui, cara. Você dá
ânima da vida para um ser inanimado, e ele tem uma outra característica, uma outra vida, uma outra gênese, uma outra... É muito louco, cara. Muito É o lance do personagem, só que só com o seu braço, né, e com a tua voz, mas assim... Então, é muito... Isso eu me apaixonei de uma forma que eu comecei a pesquisar, e aí o porteiro Zé, o André Bernardes, André Bernardes. me mandou um e-mail para mim e pro Vilela, ele mandou. Falou, olha, Warley, dá uma olhada nisso. E era o Jeff Dunham, cara. Jeff Dunham. E aí eu falei, cara, nossa, impressionante o que esse cara faz. E era stand-up com boneco. Eu já estava trabalhando, né? Estava fazendo stand-up já por conta do CQC, né? Que você entra no CQC, você é obrigado a fazer. Tem que fazer. Ainda mais naquela época, né, cara? Eu lembro, a gente fez muito show junto, né? Mas assim, teve uma sexta-feira que eu fiz 4 shows, cara. Fui indo de bar em bar, né? Deixando a vida me levar. E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinha um encontro de ventrílocos nos Estados Unidos. E eu fui atrás disso e conheci o Jeff, né? Logo de cara. Entrei no hotel, peguei o elevador, imagina quem tava lá, cara. Não acredito. Quem? Jeff Dunham. Não, o assessorista. Não, era o Jeff mesmo, cara. E aí conheci ele, o Dan Horn, que é um outro cara incrível. E eles estavam ali acessíveis, assim... Um cara que ganha 100 milhões de dólares ano, né? E aí você fala, cara, o cara tá aqui comigo no elevador. E aí você começa a trocar ideia. Depois a gente, né, pegou uma certa amizade. Eu digo isso porque tem um respeito, né? Aquela coisa legal. Ainda tem uma coisa. Eu acho. E aí eu tive a oportunidade de trocar ideia, de pegar dica, de falar com esses caras. Terry Fator, que é o outro que ganhou o American Got Talent, que é incrível, que tem o show dele em Las Vegas, que lota, né, assim. Então, esse acesso a essa galera, eu tive de uma forma que eu não esperava, cara. Imaginei, putz, será que eu vou conseguir um dia tirar uma foto? Não, eu tava trocando ideia com os caras, sabe? Que falando demais. E vendo. E o cara, não, falando. Teve até o Dan Horn, falou, cara, quer umas aulas? Eu falei, cara, quero. E ele deu. Sabe umas coisas assim que você fala assim, não é possível. Cara, não é possível. Mas tudo por conta de um estímulo a essa arte que não pode morrer, sabe? É uma coisa muito antiga e que voltou agora nos Estados Unidos. No Brasil ainda engatinha, né? Agora a gente tem um grupo de ventrílocos, tem uns 30 caras, assim. Mas você vê que é muito nicho, né? Assim, pra mídia mesmo, de que aparece, é mais o Iaco e eu, assim, sim, né? Tem o Diegão, às vezes, então assim, mas não é uma coisa... começaram há mais tempo, né, você e o Iaco. Não, mas tem gente que tem há muito mais tempo que a gente, é isso que é interessante, mas faz só para criança, tem gente que só faz na igreja, tem gente que faz só no circo, tem gente que faz... Então, assim, tem uma galera aí por trás que já faz há bastante tempo, tem o Augusto Bonequeiro, que é uma referência, que faz há muitos anos lá, mas ele faz mais no Ceará, embora ele seja de Pernambuco. Então, assim, mas é um cara maravilhoso, ele tem o boneco fuleiragem, que é incrível, e ele faz há muito mais tempo que a gente. Então, assim, é muito louco isso, né, cara? A gente entrar nesse mundo que é admiravelmente novo para mim, assim, tô só há 10 anos nisso, e 10, 11 anos, né, Julião? Por aí. Só que também foi meio meteórico o negócio, foi acontecendo, foi rolando, né, fui convidado, depois dessa vez que eu fui nesse encontro de ventrílocos, vocês já me convidaram para fazer o show lá, né, com o Jeff Dunham mesmo, né, que ele abriu, fez o Ahmed, e aí depois eu fiz, e eu finalizo o show ainda, em 2014 foi isso. Isso foi... Gente, esse homem que tá aqui sentado na nossa frente, ele abriu o show do Alice não, então isso foi outra vez. Isso foi outro? O primeiro show foi o show pro público americano. Primeiro foi do Jeff Dunham. O Jeff sim. Dunham, pra quem não lembra, é o Ahmed, é aquele Silence, I Kill You. Cara, ficou muito... E isso viralizou aqui no Brasil, muito, né? No mundo inteiro, cara. Ele vem de shows, quando ele vai, ele prefere ir para países onde você fala inglês, né? Obviamente. Mas onde se entende muito bem, que ele foi para Holanda, foi para os lugares. Mas é sempre 20 mil pessoas, 30 mil. Depois a gente acabou indo em shows dele, outros shows que ele faz só dele, que lotou estádio, cara. Ele lota estádio. É um cara, é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. E aí, certa feita, como diz o seu Jairo, certa feita, eu estava... eu fui para lá para gravar uma matéria pro Fantástico, que já é sensacional. Você fala assim, cara, o Fantástico
foi me acompanhar, o Felipe Santana, que é o repórter que está lá nos Estados Unidos e tal, eles foram comigo para o encontro de ventrílocos, que eles queriam conhecer e tal, e eu era o cicerone deles. E aí, aquelas coisas como que a gente fala, né, por acaso, estar preparado e tal, essa é a história, hein, cara, calma. Eles falaram assim, Warley, a gente vai gravar contigo aqui, uma matéria pro Fantástico, e, cara, é fantástico, Globo, você fala, cara, só que a gente precisa que você traga um boneco do Brasil, né? Porque a gente quer te acompanhar, quer fazer coisa com o boneco e tal. Eu falei, cara, vambora, vamos aí. Eu vou levar, levei o Plínio. Eu não ia levar, porque eu só ia pro encontro de ventrílocos e ia fazer os cursos, as coisas. E aí ele falou, não, traz. Aí eu levei. Aí gravamos a matéria pro Fantástico. O Fantástico foi embora. E aí tinha só o domingo para ficar lá e ia voltar para cá na segunda. No domingo, andando por Cincinnati, depois que eu tá extasiado, eu falei, cara, gravamos uma matéria pro Fantástico. Tipo, tem um dia aqui para ir para dar uma para ir fazer compras. Para entender o que aconteceu, assim, né? Porque caramba, o Fantástico veio aqui. Aí eu achando que era a maior surpresa da viagem, que era o Fantástico, que era legal demais, né? Com todo respeito ao Fantástico, foi legal demais, mas tinha algo a mais para acontecer, muito mais legal, na minha opinião. E aí eu tava andando, o Júlio e eu, andando pelas ruas errantes de Cincinnati. E aí eu sabia que ia ter show, a gente viu, né, no teatrão lá, que ia ter show do Alice in Chains no dia seguinte. E aí a gente andando, a gente viu uns caras na rua, eu falei, cara, eu acho que são os caras do Alice in Chains. Cara, não é possível. Aí o Júlio, será? Eu falei, cara, eu não tinha certeza, mas eu falei, vamos lá, né? Aí a gente rodou, aí eu não tinha coragem de pedir foto. Aí o Júlio falou, cara, vai lá, pede foto, porque ele acreditava que era, porque eu tinha falado, mas eu não acreditava. Tava naquela. E aí quando eu cheguei, fui pedir foto, e eu, can I take a picture with you? E aí tinham 6 caras, era tudo road, é tudo os caras que trabalham com os caras, e saiu, ficou só um, que é o que eu tinha reconhecido, que é o Sean Kinney, que é o batera. Aí eu falei, aí eu tirei a foto com ele, e o Júlio teve uma sacada, cara, ao invés de tirar foto, ele filmou. Olha que louco isso, cara. Porque ele não sabia mexer com o celular, tecnologia. Não, então ele filmou, e olha que louco, cara. O cara fala assim, where are you from? Falou, Brasil. Da onde você é? Brasil. Aí eu falei, e ele, o que você faz, cara? A última coisa na vida eu ia falar que era ventríloco, porque eu ia falar, I'm an actor, né? Sei lá. Aí o Júlio, he's a ventriloquist. Deu gritando. Aí, cara, a hora que ele fala ventriloquist, a hora que ele fala a palavra ventríloco, a feição do cara muda, do Sean. Eu não sei qual foi a história, qual é o Xanda, né, assim, que rolou, que fez com que o cara, a memória afetiva, ele fez assim, sabe, quando parece, se fosse fazer num filme, ia ser, sabe, o cara olhou apaixonado, falou assim, é ventríloco. Você viu o ídolo. Você é ventríloco? Falei, sou. Ele, cara, o que você vai fazer amanhã? Falei, amanhã a gente volta pro Brasil. Aí ele ficou visivelmente chateado e falou assim, ai, que pena. Eu falei, calma. Por quê? Não, você podia abrir nosso show. Meu Deus. Aí eu falei, cara, não, calma aí. Abrir o show do Alice in Chains aqui nos Estados Unidos com o meu número de ventríloco. Ai, bora. Cara. Vamos. Yes, vamos aí. Mesmo. Posso cancelar o voo, posso pegar outro hotel. Resolvo. Posso? Pode, sim, você vai abrir, cara, vai ser legal. It's gonna be cool. Pá, então, ó, amanhã você fala com esse cara aqui. Pá. São muitas emoções, né? Abrir o show dos caras, pra abrir o show já era uma emoção. A outra é, e agora? Como é que eu resolvo isso, né, cara? Cara, como é que eu vou falar? Que texto que eu vou fazer? O que eu vou falar para esse público? Nossa. Como é que eu vou abrir um show in English para os caras que não estão esperando um gordinho com um boneco? O que é isso, cara? O que eu tô falando? O que a gente falou sim? O que aconteceu? Mas é maravilhoso, mas por quê? Nossa. Aí eu falei, cara, eu não sei o que a gente vai fazer. Aí no papo com os humoristas no WhatsApp, no grupo, falei, gente, eu vou fazer show para assim. Aí o
o Vitor Sarro, e eu pra Madonna. E eu, aí ninguém acreditou. Zoando. Aí o Gueré teve uma sacada e falou, Arley, faz trocadilho, cara. Porque não dá para fazer os textos que a gente faz, né? Não dá. Tipo, Plínio, o que você foi fazer na escola hoje? O que você aprendeu na escola hoje? Ah, aprendi a escrever. Ah, aprendi a escrever? Nossa, o que você escreveu? Não sei, não aprendi a ler. Não dá para fazer isso no show. Os caras esperando a banda, e nem era a cidade deles, né? Era em Cincinnati, os caras são lá de Seattle. Blá, blá, blá. Então, assim, imagina aquele público tesão de ver os caras, e eu tava ali e abri um cara... Então, só que a gente tem uma sacada que eu acho que eu tenho um orgulho tão grande disso, cara, que foi... Tá, o Gueré falou pra gente fazer trocadilho. E aí eu pensei, cara, a maior música deles, pelo menos a mais conhecida pra gente, é Man in the Box. Man in the... eu tirar o meu homem da caixa. Já foi. Só que antes disso, a gente, 10 minutos antes, o produtor fala, cara, não dá pra vocês filmarem, tá? Falei, não, cara, se a gente não filmar, nem a gente vai acreditar que a gente vai fazer esse show. Ninguém vai acreditar. Ele falou, por lei não pode. Eles, né, são bem... Mas, se entrar como performance, pode. No palco. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Aí eu olhamos pro Júlio. Júlio, só vai aí, né? Aí o Júlio, putz, então tá. Então a gente vai fingir que faz parte da performance, ele entra e filma tudo. E aí ele ficou tipo como se fizesse parte. Aí ele entrou, falou em português, falou, com vocês, o Arley Santana. Maravilhoso. Eu nervoso pra cacete, cara, muito nervoso. Mas sabe esse é o nervoso do tipo do dia do Chile lá que eu te falei? Mas assim, é um nervoso que sabe aquele nervoso quase chorando? É o nervoso, muito nervoso, quase chorando. Que eu tava assim... Caraca. E aí você entra e a galera tá assim, ó, esperando o show. Aí eu acho que a sacada foi... Primeira coisa, primeiro o Júlio entrou, falou, me chamou e tal, e eu falei, cara, precisa trazer esse público para nós, né? Eles não podem ficar contra nós, porque vai passando, e os caras deram 15 minutos, você sabe que é isso. Você sabe que são 15 minutos. É muita coisa. 15 minutos, são 18 horas no tempo do cachorro. Sei lá o que é 15 minutos, são 3 anos, né? São 15 minutos em inglês, para um público que não estava querendo você ali, que não tá querendo, não estava esperando, que tá ali para ver uma banda famosa mundialmente, que estava ali, sei lá quantos anos eles não vão para Cincinnati, eu sei lá, cara, eu não sei. Obviamente que eu não fiquei pirando nisso, eu fiquei pirando assim, eu preciso trazer essa galera. O que eu vou fazer? Ao invés de eu começar com boneco, de eu pegar o meu Man in the Box, não sei o que, eu falo, gente, eu sou o Arley Santana, é um prazer estar aqui. Eu estava aqui ontem, e aí eu contei a história. Putz, legal. Aí a galera se sentiu junto comigo, porque falou assim, que coisa louca. Cara. E aí, além do mais, hoje eu deixei de ir pro Brasil, é aniversário da minha mãe. Aliás, minha mãe se chama Alice. Alice e se chama Alice mesmo. Então é um negócio, as coincidências loucas da vida. E aí eles, cara, vamos aí. Aí eu comecei Man in the Box. Eles não estavam entendendo os trocadilhos. Quando a terceira, quarta piadinha com coisas que eram álbuns, Gerald Flies, não sei o quê, e músicas, aí eles começaram a vibrar a cada piadinha do boneco. A cada... Eu tava tão nervoso que eu não colocava o boneco na base. Ele voou, era um anjo, era sei lá o que era. E, cara, isso foi tão maluco que quando terminou, primeiro, o Plínio chama Alice in Chains e a banda entra. Isso maravilhoso. Que demais. E depois eu fui pro camarim e eu fiquei tão nervoso que eu comecei a chorar, cara. Mas eu chorava. Sabe aquele... chorava, sabe? Sim, sei né? lá, cara. Relaxou, né? Adrenalina. Chorava. E o Júlio filmava, né? Você filmou chorando, né, Geraldo, nesse dia. E aí, cara, chorava. E aí depois eu fui assistir o show, né? Na galera. E a gente ficou por 2 horas, sei lá quanto tempo, tirando foto com a galera. Que legal, cara. Então, assim, é um negócio tão maluco, cara. É um negócio tão... que eu sou tão grato por ter vivido isso. Ao mesmo tempo, aquilo que a gente estava falando, né? Não dá para ficar pirando nisso, nossa. Mas ao mesmo tempo, isso rendeu convites futuros,
como gravar um clipe pro Megadeth, né, que eu gravei. Então assim, demais. cara, é muito louco isso, cara. O que isso vale para você? Para mim vale como um trampo muito legal, uma coisa, uma experiência, e parou aí, né? E ao mesmo tempo uma gratidão, que você fala, cara, vivi isso, foi um negócio que, sei lá, é uma coisa quase impossível de rolar, e rolou porque a gente tinha se preparado de alguma forma, eu tinha estudado ventriloquia, eu tinha estudado inglês, sei lá, eu não sei, sem esperar esse resultado, mas que ele rolou de uma na forma hora certa, no lugar certo, mas preparado, porque muitas vezes a gente tá na hora certa, no lugar certo, mas não tá preparado. Perde a oportunidade. Não, e não só isso, tipo, você sabia o que tava rolando, acho que vai ter um negócio aqui e tal. Então, meio que as coisas foram fluindo trazendo. E eu não sei explicar, cara, se é uma coisa de destino, se foi Deus que falou, olha, é isso. Eu não sei se eu vou saber um dia, mas você fez assim, sua parte, né? mas eu fiz minha parte, cara. Cara, que isso. Cara, que demais. Você trouxe? Cara, o Sean tá em turnê, né? Então ele não pôde vir. Não cabia a bateria aqui. Mas quem veio, Lane Sterk, sei lá, vai falar. Sim, trouxe. Você trouxe o seu antenor. Cara, eu adoro, gente, eu adoro os bonecos do Arles. Vocês vão ver agora que... Olha que coisa. E aí, cara? Tudo. Alberto, quanto tempo? E aí, seu antenor, Ele como é que tinha tá? cabelo da outra vez. Tá fácil não. A gente vai penteando de forma pra esconder, né? Tá igual eu. Eu vou chegar lá. E ele é o seu primeiro? É meu primeiro. Ai, que lindo. Onde olha? Você pode olhar para onde o senhor quiser. E é um negócio muito louco. E aí, quais são as maiores perguntas? Eu não sei para quem que eu olho agora mais, né? É uma coisa. O que a galera... Cara, eu fui dar uma entrevista, eu tava lá em Cuiabá, acho. E aí foi uma coletiva, a gente foi fazer peça lá, essa eu lembro. Então, a gente fez, tinha a equipe da Record e do SBT. E aí os caras vieram e todos eles, assim, tinha dois, acho que tinha o terceiro de uma rádio que vieram entrevistar a gente, os três colocando o microfone na boca do antenor. Isso é maravilhoso, cara. E a gente tem isso, eu tenho a foto, inclusive. Aí Então, depois eu explico o negócio para vocês. É muito louco, né? E isso é legal. Ao mesmo tempo... Cara, é a mágica acontecendo. E você sabe quantos shows você já fez com o seu antenor? Cara, eu não faço ideia. Nem eu. Se eu não sei. Eu também não. Mas, cara, eu acho... Se eu chutar, tipo, 300... Deve ser. Eu não sei, mas foram muitos mesmo, assim, muitos. É parceirão, sabe? De vida. De vida. E é legal porque você sabe, um personagem entra na vida e você fala como ele reagiria àquilo, como que ele olha. E aí, cara, Tchelo, beleza? Qual o nome dele? Ali é o Fernando. É o Fernando. Então eu sei. Fernando, beleza? Fernando Pessoa. Legal. Mas e aí, ele tem, né? Ele tem ele tem a viagem dele, tem a coisa dele, ele olha pra lá, e a gente tá falando aqui, ele tem a vida dele já, cara. Isso é muito louco. Gente, é muito legal. Vocês tinham que olhar de frente para esse boneco. Ele de frente com o antenor. De frente com o antenor. E aí? E você estreou ele lá no Comédia Express com a gente. Comédia Express, cara. Foi aquele dia. Eu tava, você lembra? Meio apreensivo. O público entrou bem já, né? Lembra? Na primeira, depois que a gente se ferrou muito, porque eu acreditei que isso é muito legal, cara. Que às vezes tem a coisa do marinheiro de primeira viagem e tal, não sei o quê. E eu estreiei lá, o público naquele dia foi muito legal. E depois a gente teve muita dificuldade em bar e tal. Nunca foi tão simples como foi daquela vez, sabe? Não, aí a lance de se iludir com a questão que eu peguei, o comercial da Kaiser, você é tinguço, hein? Ele só faz comercial de bebida. Eu falei, putz, agora eu vou fazer vários. Fiz, mas em vários anos. E aí Ai... Tonto. E aí
essa questão de a gente achar, se iludir, falar, agora vai, vou fazer um monte. É muito importante a gente ter aquela resiliência. Pé no chão, pé e no saber chão. que... Menos eu, até no chão. Seu Antenor, eu adoro ver o senhor, seu Antenor. Eu tava com saudade. Eu lembro as primeiras vezes do senhor. Eu no lembro palco com a também, gente. não foi com você, não. Mas cara, foi demais. Mas foi ali que eu vi que tinha alguma coisa, sabe? Foi aquele dia, a gente tava lá junto, foi acho que 2011, não lembro Acho que foi alguma coisa assim. E, cara, eu falei, cara... Foi no Juca Chaves, né? Foi no Juca Chaves. Teatro lotado, foi incrível. Sim, no Juca Chaves, cara. Que Foi demais, cara. Foi demais, cara, demais. Meu, e isso é maravilhoso. E hoje você tem um programa incrível na TV Cultura. Você é apresentador do Tá Certo? Tá certo! Tá certo, tá certo, Tá certo! tá certo. Tá certo! Cara, o Tá Certo... Pode guardar. Pode. O seu Antenor, muito bom ver o senhor. Ele não fez o teste do Covid Não. hoje. A gente testou o seu Antenor, não sei. Perigo o senhor pegar Covid, hein, seu Antenor? Olha meu nariz. Tchau, gente. Tchau. Tchau, seu Ai, Antenor. ai. Alberto, né? Aí cara, o Tá Certo foi mais um clichêzão de vida, que foi um presentão maravilhoso. E, cara, aí lembra que eu entrei no CQC porque eu estudava inglês? Uhum. E eu entrei no Tá Certo por causa do CQC. Então, assim... Uma coisa puxou a outra. Né, uma coisa puxou a outra. O diretor, o Léo Liberti, o primeiro diretor do Tá Certo, ele lembrou de mim, cara. Só que ele não sabia, não sei se eu já te contei isso, ele não sabia que eu trabalhava com boneco. Ele me chamou por conta do CQC, que ele lembrou, puta, eu gostava do Arlen, não sei o que. Ele me viu apresentando um programa na Rede TV, que não era muito show, era um outro, que eu estava como apresentador. E aí ele lembrou disso e falou, cara, vamos conversar, conseguiu meu telefone, e me ligou. E falou, Arlen, você toparia, cara, fazer? Só que tem um problema, tem boneco, não sei se você curte. Eu falei, cara, você tá ligando pro cara... Então, mais uma coincidência maluca, né? Que eu falei assim, eu não sei se existem coincidências, né? Esse papo a gente tem um outro dia, né? Assim, um outro horário. No Fatecast, né? No, sei lá, Destinycast, né? E aí ele chamou e eu falei, cara, vamos, porque ele curtia o meu trabalho. E aí depois quem acabou sendo o roteirista foi o Zé Luiz Martins. Zé Luiz Martins. Maravilhoso. E aí ele me conhece muito, e aí, cara, rolou um casamento ali, e aí a TV Cultura deu liberdade pra gente criar, em cima do que já tinha tido como ideia, vamos usar o boneco, vai ser um game show, mas eles deram essa liberdade da gente fazer o que a gente podia, o máximo de MTV dentro da própria TV Cultura, né? Que Então legal. tinha uma coisa meio boba e ao mesmo tempo com fundo cultural e com educativo e ao mesmo tempo com piadas que a gente gosta, porque a gente em nenhum momento pensou o programa como um programa infantil. A gente pensou um programa que as crianças vão curtir e os adultos também. A gente pensou, cara, se a gente está curtindo fazer, as pessoas vão curtir. E foi aí que quem ganhou, acho que a gente ganhou sem querer, assim, sem imaginar que ia ser tão bem, um programa tão bom de audiência, que saiu até na Folha, que acho que é a maior audiência de produções feitas aqui no Brasil, da TV Cultura e tal, não sei o quê, dos últimos tempos, blá, 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 blá. Óbvio que não comparando com Roda Viva. Com o Roda Viva e o Castelo. O Castelo é assim, bom. estamos dentro do nosso novo mundo e tal. Mas, assim, dentre as coisas da TV Cultura de hoje, é a maior audiência. Então, muito assim, legal. Isso é maravilhoso, né? E saiu essa matéria na Folha, eu lendo, eu fiquei maravilhado, né, cara? Fiquei assim, falei, cara, que legal. E aí agora a gente tá discutindo, esperando a questão da 4ª temporada. Fizemos 3,5. Fizemos 3. Por causa da... Não, que foram 3 só, eu e os bonecos, mas a meia foi com convidados. E foi maravilhoso, cara, porque daí eram os convidados contra os bonecos, e aí foi a seleção brasileira de vôlei, foi, né, o Negrão, o William, a Fofão, aí foi... os ganhadores do Qual é a Música, imagina, cara. Que legal. O Naim disputando com os bonecos. E eles ficavam encantados, porque, cara, aqueles caras manipulando o boneco. E aí eu tava lá, trabalhando com o boneco, e não tava eu manipulando, nem fazendo vozes. Eu tava como apresentador, né? E estou parceiro lá. Dos bonecos. Falando com o boneco ainda, mas não eu fazendo. Então é muito louco isso, cara. É muito legal de como a gente vai se jogando na vida e ela vai te dando esses presentes
assim, eu tô muito Cortella hoje, né? Mas assim, é, Mas é ótimo, não é? Sua experiência, sua carreira. Aí quando a gente analisa o que a gente fez, né? Olhando para trás e falando assim, putz, esse caminho é legal, a gente percebe que tá no caminho e as coisas vão acontecendo e aí os presentes vão chegando mesmo, assim. Não Você é tá só com no uma Natal, equipe cara. muito legal também, né, cara? Muito, muito. Eu acho que isso também é muito importante, né? A galera que tá junto com você. Bom, o Júlio, meu sócio, tá em tudo, né? Mas assim, tô dizendo, o Piccone que dirigiu agora, cara, o cara que dirigiu o Beija-Sapo, além do Mion e de todas as outras coisas. Aliás, acho que é ele que tá dirigindo o Encrenca agora. Mas assim, é muito louco estar com essa galera e tá com os meninos que manjam tudo de boneco, cara. Então, o que aconteceu? Além de, quando eu falo um presente, é um presente no total, não só pela audiência, ou de fazer um programa na TV diário, com uma audiência muito boa, e numa coisa que você acredita que é a educação pelo lúdico, com boneco, e além de tudo isso, com uma equipe maravilhosa, com uma galera, amigo, né, a própria Thalita, Que é um amor. que é incrível, ela é Incrível. uma artista incrível. E aí tem os meninos, o Sandro, o Nilton, o Léo, aí se eu for falar nome, tem que falar de todo mundo, né? Senão pega mal. Mas assim, uma galera, Fábio Caniato, né, a Evelyn, assim, a Kelly Guidotti, que faz o Elmo da Vila Sésamo e também faz a Geizinha lá com a gente. Então assim, é uma galera tão boa que às vezes você fala, cara, nossa, se a gente pensar em merecimento, você fala, não mereço isso, mas ao mesmo tempo você fica grato, feliz, fala, cara, é muito legal, e é uma galera que tá ali para jogar, não tem essa do, eu não sei, sabe, não tem essa, é aquela coisa tamo junto de verdade, tamo junto, né? E vamos fazer, e vamos realizar, e foi aí que acho que a gente acertou, e é por isso que a gente tá já indo para a quarta temporada, e meia, né? Você parou na 3,5? Mas por que meia? Não deu tempo de terminar por causa de Não, pandemia, meia que eu digo que eles não chamam como temporada. Então foi um spin-off do programa com convidados humanos. Meio que um teste assim, e rolou. Meio que rolou mais ainda. Que legal, ainda aumentou mais a audiência, ficou em especial de sábado. Então foi um negócio. E foi uma galera muito legal. E o que é legal da TV Cultura, muita gente critica um monte de coisa da TV Cultura, eu tô aqui para falar do que também funciona muito bem, que é assim, a questão do ter visão às pessoas que são, entre aspas, invisíveis. E o que eu quero dizer é, a gente chama, por exemplo, quem participou do programa, Neymar, Zélia Duncan, Leandro Carnal, Cortella, são mais de 200 artistas e celebridades. Só que também a gente chamou o grupo de sumô do Brasil, a gente chamou os cosplayers, a gente chamou... Existe uma democracia muito interessante para... Não porque tá bombando, eu não quero saber quantos seguidores você tem no Instagram. Eu acho seu trabalho legal, você é da Seleção Brasileira de Sumô, gente. Você é da Seleção Brasileira, os caras, os skatistas, que na época não tava, né, assim, esse hype depois da Olimpíada, agora, né? Então, é muito legal isso da TV Cultura. Então, tem a Zélia Duncan no mesmo programa, que tem um cara que faz um pedreiro, que é legal, e aí tem o outro, aí tem o Emarron fazendo pergunta, aí tem não sei quem, é muito variado. E isso é muito legal, cara. A TV Cultura entendeu isso com a gente, e foi bacana demais, cara. É legal, as perguntas vêm para mostrar que todo mundo é curioso, que todo mundo quer saber, que todo mundo participa, que todo mundo não é um povo só, não tem essa, só o Neymar que vai fazer pergunta, ou só o Karnal, ou só, sei lá. Não, é todo mundo. Isso é muito louco. Isso é demais. E a cultura tá num movimento novo agora, não tá? O Cortez tá entrando com o programa lá. Tá lá, tá apresentando já. Já tá rolando, Sim. né? Que legal, cara. O Cortez tá lá, cara. E é uma vontade dele antiga. E ele é um cara, bom, a gente ele falou aqui no Scancast, ainda não tava no ar, ele tava falando, pô, é meu sonho, vai dar certo, vai entrar. E é uma coisa que ele sempre quis, cara. Sempre quis. Muito legal. E é um programa, matéria-prima, né? É uma matéria-prima que é o Altas Horas, que é Ele tá na... Onde que ele grava? Na Casper? Eu acho que é na Casper, eu não sei, não falei com ele ainda sobre isso, mas assim... Que a gente vai entrevistar o diretor da Casper Liber aqui. Que legal, cara. Amigo Nossa. Wellington Andrade, um beijo pra você. Wellington é muito legal, Wellington. Muito bom. Cara, que demais. Mas olha só, a gente só falou de coisa maravilhosa, sua carreira maravilhosa,
tudo são flores, tudo é muito maravilhoso, tudo é lindo. Cara, você já teve frustração na carreira? Cara, sempre, né? O próprio CQC, a saída estranha, o... Sempre tem, cara. Ela sempre tá junto, assim, não dá pra gente... Não existe esse mundo de paraíso, né? Por isso que eu acho que eu falei desde o começo, assim, que eu falei, cara, isso foi difícil, às vezes não acontece do jeito que você quer. Eu gravei um programa que a gente tinha certeza que ia rolar no SBT, que era um tipo um humorístico novo, que era o Rabin, era o Rude, eu, tinha mais uma galera, a gente ficou 3 meses lá, fazendo, testando, não deram satisfação, acabou, Nem foi pro ar. não Acho foi que o pro Luizinho ar. tava nessa junto, né? Ah, Luizinho talvez, Beltrame. cara, o Beltrame, né? Uhum. E aí não rolou, e também foi muito, e como essa, eu tô dando só um exemplo, não tô, né, não é a questão de ser o SBT, eu tô falando, isso aconteceu em tudo, todos os lugares, acontece sempre. Tô num projeto maravilhoso que é, mas eu vou falar de frustração, tá? Que é uma frustração, não tá no ar ainda, que é o meu talk show com a direção do Willem Van Verot, que dirigiu o Jô. A gente tá nesse projeto juntos, né? Mas já faz 2 anos. Aí a gente começou o projeto, começou a pandemia. E aí, isso é uma frustração enorme, porque é um negócio tão legal, é um negócio maravilhoso que a gente está pensando. Tenho conversado com algum, né? A gente tem conversado, a Hogarth, que é a produtora, uma produtora inglesa maravilhosa, acredita no projeto, o Willem, obviamente, também, e eu também. Então, nós 3 desenvolvendo esse projeto há mais de 2 anos. Então, uma frustração é isso, ainda não ter entrado, não ter, ou a frustração, ou o medo de que isso não role nunca. Tipo, você tem a alegria de aparecer, sim, e essa angústia de travar. de travar, e outros projetos 1000, né, me chamam muito para projeto, muito, é uma coisa que acontece bastante, assim, eu tenho estado bastante no corporativo, fazendo MC, essas coisas, e as empresas têm vontade de saber e tal, mas alguma coisa entrava nessa questão de falar com os players, sei lá, com a Netflix, que daí você não pode patrocinar, tem que ser a própria Netflix, aí tem não sei o que, aí tem a Amazon que pede, aí você fala com a Band, que não. Então, assim, é difícil a burocracia de backstage. Uhum. Mas a gente sabe que ela é necessária, a gente precisa passar por isso. E também ter o desprendimento de saber que essa frustração pode acontecer, e vamos para a próxima. Se não rolar esse programa, não rolar o outro, não rolar esse projeto, vão rolar outros, e vão rolar. Aí que tá. Eu acho que a questão, a gente volta àquela do que a gente reagir ao que acontece com a gente, a forma que a gente reage é o mais importante. Então, mas as frustrações estão aí sempre. Sempre. Cara, para eu pegar o comercial da Brahma com o Ronaldo lá na Espanha, eu tive uns 30 nãos antes desse, né, ou mais, sei lá, para eu gravar a participação na novela, sei lá o quê, já me chamaram para outras coisas que não rolaram. É muita coisa envolvida. É óbvio que a gente fala do que a gente fez. Claro. Mas a gente falar do que a gente não fez... É muito mais, muito, né? mais. Mas assim, eu acho que 70% a mais do que a gente faz. E aí, então a gente tem que ter um volume de nãos muito maior para a gente ter sim. E aprender a lidar com isso, né? É o mais importante. É como lidar. Isso é muito engraçado, porque uma coisa que eu percebi no começo de carreira, cara, projeto. Agora, a quantidade de projeto que você entra, que você é convidado, para a quantidade de coisa que dá certo, depois você aprende a lidar com isso, você começa a entender. O próprio CQC, cara. Quando me chamaram, eu falei, legal, um programa. A gente não sabia que ia ser esse Bull. Podia não ter sido. Verdade. Como não foi o Formigueiro da forma que a gente achava que ia ser. Que era o Marco Luque, né? Que era o Marco Luque, que é um sucesso na Espanha até hoje. El Hormigueiro é o maior programa da TV espanhola até hoje. E aqui não rolou. Não rolou, a gente errou, a gente que eu tava ali também, a gente errou, mas erramos o tempo, o momento, o schedule de programação, o horário, foram vários erros e foi muito investimento, foi mais caro do que o CQC, né? Caraca. E olha que louco isso, mas que não louco. rolou, enquanto que o Agora é Tarde, o de noite, rolou. Então, assim, são coisas que rolam, coisas que não rolam, e é natural da vida, né? Tem projeto, é igual relacionamento, é igual... Então, se a gente tem essa cabeça de saber lidar com isso da melhor forma, acho que falei até igual o Cortella, da melhor forma, e acho que isso tem que saber levantar daí, né? Porque é isso, tomar um não. E para você foi uma grande frustração a saída do CQC, não é? Muito grande, cara.
muito. Eu não sabia, que eu não sabia como lidar com isso, não esperava, porque assim, uma coisa é, imagina que você ganha na loteria, o cara te dá um saco de dinheiro, e eu não tô falando pelo dinheiro em si, mas só tô dando um exemplo, te dou um saco de dinheiro, daqui 3 dias eu falo... foi mais ou menos isso que aconteceu, né? No meu, você fala, cara, nossa, eu tô num programa muito legal, tô num negócio muito legal, é muito polêmico, mas é muito legal, é um negócio, como foi, tá certo depois, como foi, mas assim, aí você fala, cara, e agora? E aí, de repente, plum, tiram isso de você, e eu não fui inteligente o suficiente para saber lidar com isso da melhor forma, para que isso virasse alguma coisa para minha carreira. Isso é interessante falar, porque fiz algumas coisas, comecei a fazer stand-up, comecei a fazer as coisas e tal, mas eu não tive assim, chega, puta, agora eu vou fazer o meu projeto, que vai ser assim, assado. Não fiz isso. E eu não estava preparado para aproveitar o hype que foi a minha participação no CQC. Eu não tinha o meu show de ventríloco, eu não tinha o meu show de stand-up, eu não tinha, o que eu tinha era eu mesmo fazendo coisas que os outros quisessem que eu fizesse. Que eu, né? E aí, se eu tivesse por exemplo, o show que eu tenho hoje, o Bonecomédia, se eu tivesse esse show naquela época... Já estourava. Estourava e ganharia muito dinheiro, mas eu não tive essa sacada na época. Isso também vale como uma frustração. Você fala, putz, tive o hype e tal, não imaginava que ia sair e tal. Só que é interessante, eu acho que o mais importante é a gente saber que não existe o controle. A gente não controla. Hoje a gente está falando de uma queda, não sei se grande ou não, da TV Globo, por exemplo. Ninguém diria isso anos atrás. Né? A audiência está caindo, está mais difícil de fechar negócio, tem os streamings, tem a internet, tem outras coisas rolando que eles têm que se adaptar para sobreviver. E a gente está falando do maior conglomerado de mídia da América Latina. Sim, terceiro maior do mundo. Terceiro maior do mundo. Então, assim, por isso que eu estou dando esse exemplo. Então, cara, se eles têm dificuldade, quem sou eu, né? Assim, com devido respeito à minha própria pessoa, quem sou eu para não me preocupar, não ter problemas, não ter frustrações? Não existe isso, cara. E a partir do momento que você entende isso e para de ter dó de si mesmo, pé no chão e vamos aí, que eu acho que a coisa vira. E entender que isso também te constrói, né? Exato. E aí pega como aprendizado, né? O cara jogou uma pedra, você vai fazendo dela um degrau e não, né, um motivo de e não um muro. Autopiedade ou um muro. Total, cara. E você, quais são os seus principais trabalhos internacionais, cara? Você trabalhou muito fora também. Cara, então, como intérprete, eu viajei bastante, né? Fui para China, fui para França, Suíça, Inglaterra, Itália, Estados Unidos, sempre como tradutor, acompanhando executivos, né? E aí, então eu fui para a China fechar negócio, é muito louco isso, né, cara? E sempre muito novo, né, com 21, 22, 23 anos, porque daí eu larguei lá a escola, parei de ser coordenador pedagógico, já era maravilhoso, mas falei, não é para mim, eu quero viajar o mundo sendo intérprete, e comecei a viajei com o Alexandre, o dono da Cacau Show, né? Que legal. É um amigo de infância e a gente... ele era meu aluno de inglês, me convidou e eu fui para França, Suíça, Itália, Inglaterra. A gente foi comprar máquinas para a empresa que estava crescendo, que era uma tal de Cacau Show. Que legal. Isso é legal falar. E viajei também com produtos de agrimensura. Então o tradutor também é muito aleatório, né? Você não sabe o que você vai traduzir. Você traduz uma coisa sobre política, no outro dia você traduz uma coisa sobre tecnologia, no outro dia você traduz sobre medicina, e aí direito. Tem que ser, e ao mesmo tempo não é impossível você ter um controle sobre tudo isso. Então é muito dicionário, não tinha Google, né? Era muito dicionário. Só um minuto. Era muito louco, cara. Então foi uma experiência muito legal, me deu, e comecei a fazer tradução simultânea, né, de cabine, fiz bastante, né? E eu me especializei no inglês e espanhol. Então não era nem minha língua mãe, eu fazia do inglês para o espanhol e do espanhol para o inglês, para 3M, Coca-Cola, para essas empresas aqui no interior de São Paulo. Então, assim, foi muito louco, mas aí depois que veio o estresse, cara, você tem que estar preparado. Fiz congressos de medicina como intérprete, foi um negócio muito legal, mas ao mesmo tempo muito desgastante, porque você não pode errar, você não pode... Né, e você traduz para todo mundo. Para todo mundo. Tinha um exemplo é quem mais que era... fala, né? Exato.
Mas sempre tem alguém junto comigo, né? Em geral, né? Às vezes eu já cheguei a fazer um só, como só eu de intérprete, mas a gente reveza, né? Mas tem, por exemplo, o Congresso de Medicina que eu fazia do inglês para o espanhol, e tinha uma outra que fazia do meu espanhol para o português, para outro público, né? Porque daí são divisões. E aí, uma vez, nesse evento de medicina, que eu não esqueço, que o cara estava falando, because you have to take the cannula, e aí a cânula, era sobre cânulas, né? Essa palestra, que é aquele negócio é uma cânula, você sabe? Sim, uma cânula. Uma cânula. E aí ele falou, não sei o quê, porque cannulas you can't use with children. Aí eu falei, cara, pode ou não pode usar com criança? Ele tá falando de um tipo específico de cânula que podia ou não podia usar com criança. Can. Porque o can't, você sabe, o cannot, né? Can't, né? É muito parecido. E eu falei, cara, não sei se ele falou pode ou não pode, eu posso matar criancinhas, né? Se eu falar, é muito importante, cara. O que eu fiz? Tirei o fone, bati na cabine, saí, andei todo o negócio, fui lá até o palestrante, todo mundo ficou assustado. Falei assim, can or can't? Cannot. No, cannot. Cannot be used with children. Falei, ok. Gente, não pode. Não pode. Não e aí eu voltei e falei, ele disse, peço perdão e tal, mas ele disse que é bem formal, né? Eu peço perdão, mas ele disse que não pode ser utilizado essas cânulas com crianças. Então, eu achei importante a informação, por isso que eu fui checar. E aí tá, e aí continuou. Nossa. E a galera gostou, né? Porque você tá preocupado com a mensagem que tá passando. Mas tô dizendo, são experiências muito loucas, né, assim, que você vai pensando como intérprete. Então, a carreira internacional começou aí, com viagens como tradutor, mas fiz shows nos Estados Unidos, né, fizemos agora, acho que foram 5, né, Julião, ao todo? 5 shows ao todo, contando do Alice in Chains. E no Japão fizemos mais de 20 também, né? Fizemos no Japão inteiro. E agora eu tenho conversado com o Chile para fazer show lá, né? E não por conta do negócio, foi uma outra coincidência. Mas e agora a gente quer fazer um tour mesmo do Bonecomédia pela América Latina e Japão, Estados Unidos e sei lá, por o resto do mundo. E onde a gente mais quer muito. Por isso a gente está também internacionalizando o show. Estamos colocando sax, colocando outras coisas que às vezes não precisa muito da palavra em si, sabe? Mais uma performance do que... Já resolve boa parte. Já. E como é possível se preparar e buscar uma carreira internacional? Cara, então, isso é muito, assim, primeiro o networking que a gente fala de uma forma meio pejorativa até, né, negativa. Vamos fazer um networking. Eu só estou falando com você porque você é importante para mim e vai me dar um... Na realidade, é porque o mundo é feito de conexões, ele é feito de pessoas, as grandes empresas são feitas de pessoas, né? Você vai falar... Cacau Show, que é uma instituição. Tá, eu sou amigo do dono da Cacau Show, então talvez isso me dê um privilégio para eu saber como eu chego no diretor de marketing, né? Falo, Ale, e aí? Com quem que eu falo? Né? Não que ele, por conta disso, vai me abrir porta de alguma outra forma que não seja lícita dentro das questões empresariais dele. Mas estou dizendo... mas a opinião dele pode ser importante, isso que eu tô querendo dizer. Ele é o dono, só que é uma pessoa, ele é um ser humano, que tem suas vontades. Então, uma conexão dessa traz outra conexão, que traz outra conexão, você conversa com outro cara aqui, você conhece esse aqui, Então, a carreira internacional, lembrando do meu jantar de ontem com a Érica, falando de coisas do Japão, ela trabalha lá no Japão, ela faz um monte de coisa, tem uma Sabja lá, que é uma entidade muito interessante que ajuda os brasileiros, fica muito mais fácil. Então, acho que conexões são importantes, mesmo que você não tenha nenhuma noção, procure saber, alguém que mora lá, alguém que cuide de alguma coisa de uma comunidade, que possa te ajudar dentro da carreira que você queira seguir internacionalmente, e claro, se preparar estudando idiomas, que eu acho meio básico, e não dá para a gente ficar com o que a gente aprende nas escolas aqui. Tem que ter essa vivência, tem que ter essa curiosidade. Acho que é a curiosidade que faz a gente chegar, né? A curiosidade que faz você saber quem é que manda lá no outro país, também com quem você pode falar, como você pode se preparar para isso, e estudar, cara. Estudar não tem jeito. Estudar, eu não estou falando da coisa mais estudar, se matar de estudar, mas pelo menos ter noção e começar a buscar isso,
se eu quero trabalhar na área de TI, eu tenho que ter noção de programação, então eu tenho que fazer um curso, ou pelo menos assistir vídeo no YouTube sobre programação. Tem que começar de algum lugar, e começar e fazer, e aí conexões. Eu acho E que um pessoas, passo de cada vez, né, cara? step by step, como diria os incríveis filósofos. The New Kids on the Block. Cara, meu, demais. E agora, pra finalizar, olha, eu adoro você, cara, adoro esse papo, Eu acho também. que tá muito legal. Pensando em tudo que você já passou na sua carreira, qual a dica que você deixa pra quem tá iniciando uma carreira ou pra quem quer buscar algo mais, cara? Cara, isso é muito legal. Ou mudar de carreira, né? Você diz É. assim, é saber que o não existe, mas ele é só um passo. Saber que o não vai existir e não esperar só o não pelo não. Ah, o não existe, então eu vou ficar. Agora é o não, não. Não, é fazer, tentar acertar e saber que o não é o passo que você tem que ter para chegar no sim. Eu fazia assim com os testes de publicidade. Falava, cara, eu preciso de 20 nãos para ter um sim. Era essa a conta que eu fazia. Às vezes eu me surpreendi e consegui alguns sims seguidos. Mas eu sabia que os nãos iam chegar e eles chegaram mesmo, né? Porque por vários outros motivos. Mas assim, eu acho que é saber que o cara que tá lá bombando, o Steve Jobs, ele começou também. Então, assim, cara, nunca é tarde, e parece. Eu tô lendo o Cortella, né? Tá falando, eu adoro o Cortella, tá falando disso. Também, mas eu acho que os nãos, eles são necessários até, cara. Até porque senão também não faria nem sentido se fosse só assim. Já pensou tudo que você queria fazer? Imagina aquela menina que você achava que você ia casar antes. Se fosse com ela, não ia ser tão legal como tá hoje, né? Uhum. Né? Não fala não, por favor. Não vamos falar aqui sobre isso. Sim. Mas Sou casado, amor, te amo. Mas é muito importante a gente ter essa noção de que quem tá bombando, o Roberto Carlos, começou a cantar um dia, o outro começou a jogar outro dia, eu tô falando de Roberto Carlos. Os Robertos. E esse cara começou, você pode estar num outro momento e lembrando, se não é para o caminho dele que eu tô vendo, tô olhando para o meu, eu sei que eu tenho uma coisa para trilhar. Então, assim, vamos nessa. Tenha os outros como referência, mas não como guia, né? Diferente. Você tem como referência, mas não é seu guia. Você vai ali, cara, o meu é esse. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo a cada dia. Se você for melhor que você mesmo a cada dia e acreditar, e ir fazendo as conexões, pensando, e trabalhando em cima, estudando, não tem erro, cara. Não tem como errar. Muito legal. Próximo Cortella, temos aqui o Arley. Arley, cara, obrigado por esse papo, foi uma delícia, obrigado pelo seu tempo. E obrigado você, cara. A gente se vê na vida e volte mais vezes aqui no Scancast para falar sobre Temos novas a pizza, coisas. hein? Vamos falando, tá cara. E obrigado pela oportunidade, pelo convite, pela amizade, por tudo, Albertoni. Estamos juntos nessa, cara. E obrigado aí a galera também, Fernando, o Lucas, né? Todo mundo. E a Ellen e o pessoal aí que dá esse help aqui. Valeu. Cara, deixa o seu contato. Gente, o Arley, ele é um baita apresentador de eventos também, mestre de cerimônias, blá, blá, blá. Você quer um cara legal? O Arley Santana, deixa seu contato aí. Pô. É isso mesmo, cara. Olha aí, imagina seu evento apresentado em português, ou em inglês, ou em espanhol. Eu tenho feito alguns. Eu fiz um agora, né, Julião? Faz 2 semanas, fiz um inteiro em espanhol com os bonecos. Olha que louco, cara. Legal. O Arley, @Arley Santana é o meu Instagram. A minha página, né, www.warleysantana.com.br. Lá tem lá o telefone, inclusive, do Tumi, que tá me produzindo. E eu tenho @bonecomédia também, que tem umas coisas de boneco lá que são muito legais, tanto no TikTok quanto no Instagram. E assim, obrigado, gente. Obrigado demais. E o meu e-mail, que meu pessoal que eu mais uso é o arleysantana@gmail. Manda lá, a gente conversa aí. Vai encher a sua caixa agora, cara, imagina, cara. O maior prazer do mundo. Arley Santana, muito obrigado. Gente, e é isso, o Scancast de hoje fica por aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar para o scancast@scansource.com que a gente entra em contato com vocês. Eu sou Alberto Viçoso, muito obrigado e nos vemos na próxima.